Opa, e aí galera, mais um vídeo, tá? De continuação para o projeto de introdução à filosofia. Quem não viu ainda vai na playlist, tá? De introdução à filosofia. Eu já tenho dois vídeos, né? Na verdade eles são, né, a introdução às propedêuticas. Eu tenho até um amigo, o Ricardo, salve Ricardo. Ele chegou para mim no WhatsApp e falou assim: Douglas, não está redundante não que você colocou a introdução às propedêuticas, mas propedêutica significa introdução, então fica introdução à introdução. Ficou meio redundante, né? A questão é que, por exemplo, né, quando a gente fala propedêutica, né, propedêutica pode tanto significar introdução a um tema, né, ou ela pode, né, significar conhecimentos básicos a um tema, porque é óbvio, né, tipo, né, você saber o básico de um tema significa que você é introduzido em um tema, certo? Por isso que propedêuticas tem isso. Quando eu falo propedêuticas filosóficas, né, porque são os conhecimentos básicos de cada área da filosofia que você precisa saber para dizer-se introduzido na filosofia. Então, quando eu coloquei introdução às propedêuticas, né, pode ser tipo introdução às introduções da filosofia ou introdução aos conhecimentos básicos de filosofia. No caso, como a filosofia ela é dividida em áreas, né, que são as áreas chamadas de propedêutica, né, por exemplo, ontologia é uma propedêutica, fenomenologia é outra propedêutica, né, e etc. Então, introdução à propedêutica ontológica seria a introdução aos ao básico de ontologia, né, sendo a própria ontologia, uma propedêutica, porque ela seria, né, um cânon, né, de filosofia. Então, né, salve Ricardo, tá? Foi boa a sua crítica, né, de falar que eu estava sendo redundante, mas a explicação é mais ou menos essa. Enfim, acompanhem lá os vídeos antes de ver esse, tá bom? Que é o vídeo parte 1 e parte 2, que é introdução às propedêuticas filosóficas, onde eu falo resumidamente cada uma delas. E a partir de agora, né, vai ter alguns vídeos que é sobre algumas delas particulares. Então, o vídeo de hoje é sobre a ontologia, então é introdução à propedêutica da ontologia, introdução aos conhecimentos básicos da ontologia. Então, vamos lá. Tema ontologia. Como é de costume, eu vou ler um texto que é de minha autoria, né? Então, vamos lá. Algumas perguntas aqui, né, para vocês tentarem responder, né, para vocês saberem se entendem o básico de ontologia ou não. E é claro que ao longo do texto essas perguntas serão respondidas. Qual a diferença primordial no estudo do ser entre Parmênides e Heráclito? Esta é a pergunta 1. Pergunta 2. De qual dos dois acima deriva a ontologia em Aristóteles? E por quê? Pergunta 3. Quais as três leis da lógica formal aristotélica? Pergunta 4. O que é ente? Pergunta 5. O que é substância? Do que se constitui a substância? E o que é acidente em um ente? Pergunta 6. Qual a ligação que a dialética tem com a ontologia nas leis formais da lógica aristotélica? Pergunta 7. Como usar o postulado de substância, essência e acidente, né, na análise dialética? Dê um exemplo. Certo? Então, tente responder essas perguntas e siga o vídeo para descobrir as respostas. Ontologia. Começando. Heráclito defendia que tudo é mutável, está em eterno movimento e essa lei é uma natureza comum a todas as coisas. Heráclito virá a ser o influente, né, do existencialismo, por exemplo. Certo? Parmênides já defendia que o ser é imutável, que ele tem uma essência, que tudo é objetivamente definido. Parmênides é quem vem a ser o influente do essencialismo e, consequentemente, de toda a filosofia dos corpos socráticos, como Pitágoras, Platão, Aristóteles, né, e etc. Iremos tratar aqui, primeiro, da ontologia segundo Parmênides, pelo fato do canal ser, certo, aristotélico, né, atomista, ser essencialista. Tudo bem? Então vamos lá. A ontologia está intimamente ligada às leis da lógica que fora explicada no tópico... Eita, espera aí. A ontologia está intimamente ligada às leis da lógica que será explicada
no vídeo de propedêutica posterior a este, que será a dialética. É porque quando eu escrevi esse texto, eu escrevi o texto da dialética primeiro. Então aqui dizia: a ontologia está intimamente ligada às leis da lógica de forma explicada no tópico anterior, dialética. Como eu estou fazendo, no caso, o vídeo de ontologia primeiro que o de dialética, então o da dialética será colocada depois, certo? Então as três leis são princípio da identidade, não contradição e terceiro excluído. E vocês vão entender como essas leis elas são alcançadas pela ontologia, certo? Então vamos lá. O verbo ser, ente, é verbo ser, é aquilo que é, tá? Muita gente pensa, né, que quando a gente fala ser em si, ou quando a gente fala em ente, a gente está falando em Deus, né, em absoluto, etc. Não, quando a gente fala que a ontologia é o estudo do ser, é literalmente o estudo de todos os seres, de tudo aquilo que você pode predicar um juízo, entendeu? Então, ente é o sujeito do verbo, certo? E substâncias, né, são os seus predicados. Acidente, né, por exemplo, tanto acidente quanto substância são predicados, certo? A questão é que as substâncias são os predicados de primeira ordem e que fazem parte do ente enquanto si mesmo. E acidentes são predicados de segunda ordem que podem ou não fazer parte do sujeito, né? Ou seja, do ser. Um exemplo: eu sou o Douglas. Sujeito singular individual, substância primeira. Esta rosa, esta cadeira, este computador, todos são sujeito singular individual, todos são ente. Sou é o verbo ser. Portanto, toda proposição é uma proposição ontológica, pois afirma ou analisa um ente, certo? Eu sou o ente, eu sou Douglas. Sócrates é homem e é mortal. Sócrates, sujeito singular individual. Ente, é homem e é mortal, predicado do sujeito, certo? E que, no caso, ser homem e ser mortal são substâncias, né? Que no caso é essência e forma. As substâncias são todos os predicados que não podem deixar de estar presentes no sujeito, ou seja, elas tornam o sujeito aquilo que é. Caso contrário, o sujeito não o seria. Portanto, elas são a essência e a forma, portanto, imutáveis. Sócrates está sentado, Sócrates está deitado, Sócrates está doente. Todos são... Caramba, me perdi aqui. Peraí. Sócrates está sentado, Sócrates está deitado, Sócrates está doente. Todos são predicados do sujeito, mas não são substâncias, certo? Eles são acidentes, porque eles não precisam estar contidos no sujeito em si, que é Sócrates. Por isso nós chamamos isso de contingência, certo? Em Aristóteles nós temos o termo, né, essência e acidente. Em Kant é que a gente vai começar a ter a formalização do termo contingente e necessário. Né, mas o que é contingente e necessário, né, na fenomenologia em Kant é algo que basicamente se deriva da ontologia em Aristóteles do que é, né, substância, né, e o que é essência e forma e do que é acidente. Né, então, por exemplo, né, os acidentes não precisam estar presentes para que o sujeito seja ele per si. Sócrates está sentado, mas não precisaria estar sentado para ser Sócrates, certo? E por aí vai. O ente tem substância primeira e substância segunda. As substâncias, né? As substâncias, elas são essência mais forma. Mas elas podem ser só essência quando são um grupo. E quando elas são um grupo que identifica, né, entes particulares em subcategorias desse grupo, nós dizemos que elas são substância segunda. Certo? Então, quando a gente diz que algo é substância primeira, é porque ela é essência mais forma, e isso particulariza um ente de outros entes que fazem parte de um grupo, porque compartilham a mesma essência. Quando uma substância é só essência, ela é um grupo, a gente diz que isso é uma substância segunda. Por exemplo, quando eu falo que Sócrates é homem, não no sentido homem-mulher, mas no sentido homem de ser humano, certo? Então Sócrates é ser humano,
ser humano é a essência de Sócrates. Só que, por exemplo, eu, Douglas, também sou ser humano. Então eu, Douglas, também tenho a essência que é ser humano. Ou seja, eu e Sócrates não poderíamos deixar de ser ser humano. Ser humano não é contingente, né? Ele descreve o que a gente é. Por isso a essência. Só que quando Aristóteles vai colocar as leis do princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído, ora, se Sócrates tem a essência que é ser humano e eu, Douglas, tenho a essência que é ser humano, eu e Sócrates somos o mesmo ente, né? Isso causa um problema de identidade, de não contradição e de terceiro excluído. Então perceba, Sócrates, ele é ser humano, certo? Ou seja, ele tem, né, outra coisa importante, algumas escolas, né, essencialistas, elas interpretam essa essência em algo positivista, onde elas vão dizer que ser humano, né, essa essência seria o DNA. Não é o DNA, é muito mais profundo que isso, porque, por exemplo, o DNA ele é mutável. Se eu sofro radiação, eu tenho câncer e eu posso ter uma mutação no meu DNA. Entendeu? Que geram vários problemas. O acidente de Chernobyl, pessoas que sofrem tanta radiação, né, que sei lá, que aparece, né, um terceiro braço, entendeu? Acontece alguma mutação genética, né, um câncer e etc. Então a gente não pode dizer que isso é essência, porque o DNA, ele é mutável. Se a gente definir o DNA como essência, a gente pode chegar, né, ao problema do existencialismo, certo? Que não é, né, a substância aristotélica. É por isso que a ontologia ela precisa se segurar em metafísica. Então a essência ser humano não é DNA humano, a essência ser humano é alma humana. O DNA, no caso, ele é só algo que ele é manifesto da alma. Aquilo que tem alma humana, certo? É algo que tem potência de ter DNA humano, certo? Só que acidentes como radiação e etc. podem acarretar na mutação do DNA, mas a alma não é mutável, percebe? Então Sócrates, ele é humano porque ele tem alma humana. Eu sou humano porque eu tenho alma humana, certo? Tudo aquilo que tem alma humana é ser humano. Ou seja, ser humano é uma essência sem forma. Por isso que é puramente abstrato e a gente chama de substância segunda, porque é uma essência sem forma. Então, entes que têm a mesma essência e, portanto, fazem parte do mesmo grupo, eles se particularizam na forma. Então, Sócrates, né, o indivíduo Sócrates, o indivíduo particular Sócrates, ele é o que? É quando você pega a alma humana e dá a ela a forma de Sócrates. E aí você tem a alma de Sócrates, certo? Douglas Santos de Souza é quando você pega a alma humana, a essência, e dá a ela a forma de Douglas Santos de Souza, entendeu? Então vários entes têm a mesma essência. Isso não significa que eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa enquanto grupo, enquanto substância segunda. Eles se particularizam na forma. Então substância é essência mais forma. É isso aqui que eu falei nos vídeos criticando essa direita que chama, né, que a esquerda é tudo igual e faz falso silogismo falando que nazismo é comunismo, né, ou que sociais-democratas são comunistas, etc. Porque eles teriam, né, teoricamente, certo, o estatismo como essência. Então se estatismo é essência, então tudo aquilo que tem estatismo é a mesma coisa. Não. A gente pode dizer que estatismo, né, ele é essência sem forma, então ele é a substância segunda. Então é claro que a gente pode dizer que sociais-democratas, keynesianos, fascistas, terceira posição política, nacional-socialistas, né, o socialismo soviético, tudo isso é estatismo. Mas a gente não pode fazer princípio de identidade entre todos os entes que estão no mesmo grupo, né, que tem uma essência em comum, porque eles vão se particularizar pela sua forma. Então todos eles têm estado, mas todos eles têm uma forma diferente. Então não é porque nazismo, né, não é porque o nazifascismo e porque o governo de Stalin e Lenin eram
totalitários de Estado que a gente pode fazer princípio de identidade com eles. Eles são a mesma coisa enquanto um grupo, certo? Mas eles são particularmente diferentes. E não é porque eles são a mesma coisa enquanto grupo que isso queira dizer grande coisa. Por exemplo, o ser humano, né? O ser humano, ele é bípede. Então o ser humano, ele enquanto grupo, ele faz, né? O ser humano é mamífero, ele também tem a essência de ser mamífero. Então ele também faz grupo de uma substância segunda que tem mamífero como essência. Mas nem por isso a gente pode dizer que a gente pode fazer princípio de identidade entre a gente e leão. Porque leão também é mamífero, entendeu? Então essa é a questão, né? Então, continuando, certo? A introdução à ontologia. Nossa, já tem 15 minutos. Eu vou tentar parar em 20. Né? Então vamos lá, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui em 15 minutos para não ter dificuldade para upar e vou fazer outro e pelo jeito isso aqui vão ter 3 vídeos, tá bom? Então é isso aí, vamos continuar.